análise de estresse térmico, deve ser feita a medição dentro dos 60 minutos de maior exposição. Porém, se em um dos pontos demorar para estabilizar e no final das análises passar dos 60 minutos. Cara, ô Yuri, ó, eu vou te falar o que a norma diz e eu vou te falar o que eu faço. Quando eu vou dar o curso de higiene ocupacional presencial, por exemplo, né? Eu só não lembro se na aula gravada eu falei isso, cara. Faz tempo que eu gravei ela. Mas no presencial eu sei que eu falo, né? Que é o seguinte: tem uma coisa que a norma diz e tem outra coisa que é o que eu faço. E às vezes não é a mesma coisa, tá? Mas vamos lá, cara. Segundo a NHO 06, tá? Ela fala o seguinte, que nós devemos fazer a avaliação de calor, tá? Nos 60 minutos nos 60 minutos mais críticos da exposição do trabalhador. Lembrando que, ao escolher esses 60 minutos mais críticos, eu não devo levar em consideração só a temperatura, eu devo levar também em consideração a taxa metabólica, é o que a NHO ela determina. Na escolha dos 60 minutos mais críticos, tem que ser levado em consideração a temperatura e taxa metabólica para você escolher os 60 minutos mais críticos. Até aí tá tranquilo, né? Eu acredito que você, inclusive, já entendeu até pelo texto que você digitou aí, tá? Então, o que isso quer dizer? Digamos que a avaliação de calor, os 60 minutos mais críticos da exposição do trabalhador, seja das 9 às 10 horas da manhã. Digamos que a gente fez uma avaliação preliminar e identificamos esse horário. Das 9 às 10 horas é o horário mais crítico. Opa, a internet caiu. Opa, voltou. Achei que tinha caído aqui no YouTube. Então, selecionei lá das 9 às 10, é o horário mais crítico da exposição do trabalhador. Aí, o que acontece? Eu não posso iniciar a medição antes das 9. Lembrando, neste exemplo hipotético, é das 9 às 10. Então, não posso começar a medição antes das 9 e nem terminar a medição depois das 10 horas. Tá? É o que a NHO 06 determina. E a dúvida do Yuri é o seguinte: se no último ponto que eu estou avaliando o termômetro não estabilizou e, sei lá, ultrapassou as 10 horas, que nesse meu exemplo é das 9 às 10, então, ao último ponto, ele vai ultrapassar as 10 horas, ou seja, ele vai ultrapassar os 60 minutos mais críticos. Segundo a NHO, se a gente for olhar o critério da NHO na íntegra, Yuri, você perdeu a medição, no outro dia você vai ter que voltar para fazer essa análise e trazer mais de um equipamento. Se você estava usando um termômetro de globo, você tem que levar 2. Se você estava usando 2, você tem que levar 3. Entendeu? Então você tem que levar um equipamento a mais. A norma ela não é clara, ela não fala isso, tá, Yuri? Entenda o seguinte: isso é interpretação da norma. Se eu devo avaliar nos 60 minutos mais críticos, eu não posso deixar que durante a estabilização o meu equipamento estabilize após esses 60 minutos mais críticos. Então, em tese, se eu estou usando um aparelho não vai ser o suficiente para rodar os 60 minutos mais críticos, tá? Então, se a gente vai olhar a NHO ao pé da letra, isso seria o que é correto. Você perdeu a medição e você tem que voltar lá no outro dia com mais de um equipamento. Porém, Yuri, agora eu vou te falar o que eu já fiz. Cara, isso já aconteceu comigo, tá? Isso já aconteceu comigo, de eu fazer a avaliação. Tô lá no último ponto, falta ainda, sei lá, uns quase 10 minutos, 15 minutos para terminar ainda. Ou sei lá, às vezes nem isso, às vezes até um pouco menos do que isso, para terminar a estabilização. E o meu termômetro não terminou, não estabilizou pela quantidade de pontos que tem naqueles 60 minutos. Sinceramente, Yuri, eu deixo passar. Passou 5 minutos, passou 6 minutos, 10 minutos ali do horário de maior exposição, eu coleto e fecho o olho e vai embora. Entendeu? Eu já fiz isso, cara. Vou ser hipócrita para você, para falar que eu sempre fiz tudo certinho, cara. Não é uma verdade. Entendeu? Então eu já fiz isso, cara. Tá certo, Thiago? Com base na NHO, não. Mas vamos pensar tecnicamente. Se eu avaliei, porque assim, a gente tem que avaliar os 60 minutos mais críticos. Mas às vezes, cara, a exposição do trabalhador naquele local, ele se estende acima de 60 minutos. Não, tipo assim, ou seja, 5 minutos a mais, 10 minutos a mais do que os 60 minutos, não vai mudar consideravelmente a real exposição do trabalhador. Então, eu particularmente, Yuri, eu avaliei, passou um pouquinho, eu terminei a avaliação, terminei a minha coleta, não voltei lá no outro dia com mais de um equipamento. Mas lembra, gente, passou pouca coisa.
Passou coisa de 5 minutos, 8 minutos. Agora, não, eu tenho mais um ponto para fazer, além desse aqui que eu estou fazendo, que vai outra. Não, aí já não. Aí eu volto no outro dia com outro equipamento. Na verdade, nunca aconteceu de eu voltar. Todas as vezes que eu vi situações que eu imaginei que pudesse ter mais vários pontos durante a avaliação, eu já fui com 2 aparelhos. Hoje eu tenho 2, tá? Hoje eu tenho 2 termômetros de globo. Hoje eu tenho um Chrompak e eu tenho um Inlight. Então hoje eu conseguiria levar 2 equipamentos em campo e boa, né? Mas por muito tempo eu tive um aparelho, entendeu? Então o que acontecia? Quando eu precisava de 2, eu tenho um amigo meu que eu ligo para ele, nem sei se ele está assistindo a live aí, mas vou citar o nome dele. Falou: ô Flavinho, me empresta aí teu termômetro, né? O Flavinho me emprestava o termômetro dele, eu ia para campo, né? E já aconteceu, foi uma vez só que eu peguei um termômetro com o Flavinho emprestado, com esse amigo meu aqui da região. Ligava para ele, o Flavinho me emprestava o termômetro dele e eu ia lá, fui lá com o termômetro dele. Por quê? Porque eu já suspeitava, apesar de que no final das contas, quando eu cheguei lá, com o aparelho eu consegui avaliar tudo, né? Nem precisei usar os 2, tá? Mas quando eu fiquei com medo de que pudesse ultrapassar, eu levei 2 equipamentos, tá? Então isso seria o correto, Yuri, e também o que eu já fiz, tá? O que eu já fiz. Beleza?